Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Salmo 23. Embora nós vamos para um outro texto hoje, mas nós estamos falando sobre o Deus que restaura a nossa alma. Quando a nossa alma está abatida, quando a nossa alma está aflita, e nós temos aprendido sobre esta restauração da alma. Na verdade, nós começamos há 2 domingos atrás falando nesse tema, e aí rendeu uma sequência de 3 palavras, e eu encerro esta palavra hoje para a gente começar numa outra parte aí do Salmo 23, que é andando pelo vale da sombra da morte. Mas o Salmo 23, o versículo 3, diz assim: restaura-me a alma, restaura-me o vigor. Ele restaura a minha alma, Ele me devolve a paz de espírito, quando me sinto aflito. Nós temos aprendido sobre algumas feridas da nossa alma, e como Deus trabalha para que possa ser removido essas enfermidades, essas feridas, para que elas se tornem cicatrizes. O culto da manhã foi completamente diferente do culto da noite, né? O testemunho dele foi do culto da noite. E eu estava numa célula, ajudando a dirigir uma célula esta semana, e interessante, né? Uma das questões que eu coloquei lá é exatamente que alguém compartilhasse, desse um testemunho de algo bem pessoal que aconteceu, assim, através da mensagem, você está ouvindo, o quanto que isso, Deus tem falado com você, e você tem trazido alguns benefícios para a sua vida. E foi interessante o testemunho, né? Porque à noite teve algumas coisas que não teve no culto de manhã, porque não é planejado, né? O Espírito Santo, Ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas à noite nós fizemos aqui 2 atos proféticos. O primeiro ato profético foi a do lixinho, fizemos de manhã também, né? Mas é interessante como algumas pessoas à noite, e essas 2 pessoas que deram testemunho na célula, compartilharam o quanto elas enxergaram do lado dela um lixinho, e o quanto que naquele momento elas puderam remover algumas coisas da vida dela e jogar nesse lixo. E uma delas disse: eu fiz isso, porque eu entrei aqui na igreja, eu estava muito magoado com uma pessoa, e quando eu entrei eu não conseguia nem olhar para a cara da pessoa, e quando se falou que eu tinha um lixo ali, eu disse: eu preciso jogar isso no lixo. E ela então fez esse ato profético de se mover e jogar no lixo. Mas ela disse: ainda tinha alguma coisa no meu coração. E ela disse: eu preciso arrancar isso do meu coração. E foi quando o Senhor nos deu o ato profético de que a gente precisava gritar. E que a gente precisava colocar para fora para explodir, e que Deus ia trazer uma cura. E ela disse que naquele instante, Deus deu um bálsamo e trouxe uma cura sobrenatural na vida dela. E a coisa que ela mais queria fazer quando terminou o culto era encontrar com aquela pessoa e dar um abraço na pessoa e perceber que não havia mais nenhuma mágoa no coração. E ela pôde fazer isso no final do culto, né? Quer dizer, Deus removeu essa ferida, Deus removeu isso que estava no coração dela. É isso que a gente está tentando ministrar para você. E aí Deus trouxe a palavra profética no final do riso, não é? De que Deus traria alegria, que muitas pessoas teriam alguma surpresa esta semana, surpresas boas que fariam com que elas rissem, ficassem felizes. Talvez tantos outros tenham testemunho. Mas a verdade é que a nossa alma, ela é machucada e ela é ferida de várias maneiras. Eu disse que às vezes a nossa alma, ela é machucada e é ferida por coisas que as pessoas fazem para a gente. Pessoas nos machucam, porque nós nos relacionamos com pessoas, então nós machucamos pessoas e pessoas nos machucam, sejam de maneira voluntária ou involuntária. Simplesmente isso acontece
no relacionamento. Nós machucamos, falamos, agimos, temos atitude com pessoas que machucam, que ferem pessoas. Mas pessoas também têm atitudes, falam, dizem, fazem coisas que também machucam a gente. Algumas fazem por maldade, outras às vezes não fazem. Mas a verdade é que a nossa alma às vezes fica ferida, fica machucada. Mas eu disse também que às vezes existem coisas que nós fazemos, que são tolices nossas, que são erros nossos, que são caminhos que nós seguimos, que não deveríamos seguir, atitudes, coisas que nós fazemos e que geram enfermidade, que machucam a nossa alma. E é sobre isso que eu quero falar esta manhã. Quando eu faço algo, quando eu cometo algo, quando eu me torno estúpido em algum momento da minha vida, e de que isso então fere a minha alma, gera dores, abre feridas na minha alma, o que é que eu tenho que fazer? Que atitude eu devo tomar? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos aprender com Davi, que ele cometeu a tolice na vida dele. E por causa dessa tolice, por causa desse pecado, por causa desse erro, ele pagou um preço alto. E acima de tudo, teve a sua alma ferida, machucada. E o contexto do 2 Samuel capítulo 12 foi o Salmo 51 que o Edson leu aqui, o versículo, quando Davi diz que um coração quebrantado e contrito não despreza a Deus. Mas o Salmo 51, ele reflete exatamente a alma de Davi, nisso que ele faz aqui em 2 Samuel, capítulo 42. Eu vou ler com você do versículo 13 ao 24. 2 Samuel 12, versículo 13, diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Tornou Natã a Davi: Também o Senhor perdoou os teus pecados, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito desse lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Olha que interessante, né, o texto. O texto ele pesa um pouquinho para Davi, né? Diz, a mulher de Urias. O texto não diz, a sua mulher. Né? E feriu a criança, que é a mulher de Urias, mas essa criança é de quem? É filho de quem? Mas a mulher é de quem? Então Deus está dizendo, olha, depois o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias deu a Davi, de sorte que adoeceu gravemente. Davi, pois, buscou a Deus pela criança, e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se, passava a noite toda perturbado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. E temia o servo de Davi dizer-lhe que a criança tinha morrido, pois diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ela não dava ouvido à nossa voz. Ele não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu, poderá cometer um desatino, vai tirar a própria vida.
Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de veste. E entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer. E lhe deram a ele comida. Então os seus servos lhe disseram: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que a criança morreu, te levantastes e comeste. Respondeu ele: quando a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança? Todavia agora é morta. Porque ainda jejuaria eu? Poderei eu fazer voltá-la? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi Betseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela, e teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Vamos aprender aqui algumas lições e alguns princípios importantes para a nossa alma, porque nós temos aqui um homem que cometeu um ato insano, cometeu um pecado, fez uma insensatez, que agora nós temos ele aqui com a sua alma arrebentada, prostrado, ouvindo o que não gostaria de ouvir, e tendo que agora enfrentar umas situações das quais talvez ele não gostaria de enfrentar. O que é que aconteceu aqui? Davi cometeu um pecado de adultério e cometeu um assassinato, pegando a mulher de Urias e depois colocando Urias para ser morto. E o profeta Natã chegou para Davi e disse: Davi, deixa eu contar uma historinha para você. Existia dois homens, um riquíssimo, tinha tudo o que queria, tinha lá os seus animais, suas cabritas, seus bois, suas ovelhas, tinha tudo o que ele desejava. Agora tinha um que só tinha uma cordeira, e essa cordeira era tão importante para eles, que fazia até parte da família. Ele chamava até de filha, de tão importante que era esse animal para eles, porque era o único que eles tinham. Só que o ricão recebeu uma visita em casa, e falou para a visita: vou fazer um churrasco. Ele poderia pegar dos seus bois, ele poderia pegar das suas cordeiras, ele podia pegar de todos os seus animais que ele tinha. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou a única cordeira do vizinho e matou, para alimentar a sua visita. Ah, Davi ficou nervoso. Davi ficou irritado e disse assim: tem que pegar esse sujeito e dar uma surra de vara. Tem que pegar esse cabra e quebrar na pancada. Como é que alguém comete uma injustiça dessa? Me fala quem é o sujeito, que eu vou arrebentar ele. Aí Natã olha para ele e diz assim: é você. Você é o sujeito. Aí nós começamos a aprender com Davi algumas coisas tão interessantes, e talvez seja por isso que Davi foi considerado e chamado o homem segundo o coração de Deus. Talvez seja em atitudes como esta, que Deus olhou para Davi e disse: o coração dele é diferente. Antes de falar algumas coisas para você, deixa eu falar bem rapidinho nesse texto algumas coisas que é muito importante. A primeira coisa que você precisa entender, de que perdão é imediato. Perdão é imediato, mas consequências levam tempo. Perdão
E o texto aqui nos diz isso claramente. Quando Natan diz, Davi, esse homem é você. O que Davi responde? O que Davi diz? Pequei contra o Senhor. E o que Natan responde para ele? O seu pecado foi perdoado. Mas a criança vai morrer. O perdão, ele é imediato. As consequências, ela leva um pouco mais de tempo. E aí, nessas consequências, nós precisamos entender. Primeiro, leva tempo. Tem coisas que não dá para se corrigir da noite para o dia. Esses dias eu atendi um casal. Nós vamos fazer um processo de terapia. Houve uma traição. Quebrou-se uma aliança. Quebrou a confiança. É interessante que a pessoa que às vezes trai, ela cai em si e fala, puxa vida, fiz o que não deveria fazer. E se ela pudesse, a impressão é que agora tem que continuar tudo como era antes. Não consegue entender que agora é um processo. Vai se passar por um processo de luto. O traído está num processo de luto. Dói falar. Dói ouvir. Mas às vezes a pessoa que traiu fala assim, ela não entende, ele não entende que eu já pedi perdão. Sim, mas há uma consequência. Você cometeu um erro. Agora você tem que esperar o tempo da outra pessoa. É a outra pessoa que tem que agora, sabe, vai vir. A alma dela está machucada. A alma dela está ferida. Ela precisa de um tempo de cicatrização. E nesse tempo de cicatrização, ainda exige da pessoa algumas atitudes. Não é fácil e não é simples. Precisa-se de paciência. E, acima de tudo, precisa de uma qualidade que eu admiro em Davi. E se você está com a sua alma ferida, por alguma circunstância, seja no seu relacionamento, seja em qualquer outra área da tua vida, você precisa desta qualidade que tem Davi. Para mim aqui, Davi tem uma qualidade que é essencial para a cura da nossa alma. Davi tem um coração tratável. Davi tem um coração tratável. Davi, esse homem é você. Pequei contra o Senhor. A impressão é que de imediato. A impressão que quando Natan conta a história para Davi, e Davi está todo empolgado, e Natan diz para ele, esse homem é você? A minha impressão é que cai o semblante de Davi. Davi cai em si. E aí Davi tem algumas opções da vida. Mas Davi opta em encarar Natan, ou baixar a cabeça, não sei. Ele diz, pequei contra o Senhor. E Natan diz, o Senhor perdoou o seu pecado. Mas Davi aqui demonstra ter um coração tratável. Sabe por quê? Primeiro, ele sabe ouvir. Segundo, ele sabe reconhecer os seus erros. E terceiro, ele sabe reconhecer a autoridade, seja humana e divina, ou divina. Porque Davi, ele não fica debatendo. Ele não fica se justificando. Ele não fica culpando a situação. Ele não fica culpando as pessoas. Ah, mas eu errei por causa de fulano. Ah, eu errei por causa das situações da vida. Quando Natan diz, esse homem é você, ele diz, caramba, a casa caiu.
pequei contra o Senhor. Para a gente ter um coração tratável, a gente precisa reconhecer os nossos erros. Você precisa reconhecer que você errou. Você precisa reconhecer que você pecou. Você precisa reconhecer que você disse a coisa, sabe, na hora errada, que você tomou uma atitude errada, mas a gente fica constantemente tentando justificar os erros que a gente cometeu para se justificar. E quando a gente começa dessa maneira, é porque a gente não tem um coração tratável. A gente não consegue ser tratado. A nossa alma não consegue ser curada. Sabe por quê? Porque a gente começa a tentar descobrir justificativas. Eu olho muito a mulher samaritana. Ela está batendo um papo com Jesus. E diz assim: se você me der dessa água, está ali um papo muito legal de água. E vai para cá, água eterna, Jesus falando do céu, e ela entendendo que é terra, está bom. Daqui a pouco Jesus oferece um produto para ela que ela quer. Por 2 motivos. Primeiro, que ela não tem que vir mais no poço, passar a vergonha que ela sempre passou. E segundo, que ela não vai precisar ficar carregando mais água. Não é? Não é isso? Aí Jesus disse assim: eu posso te dar dessa água. A mulher achou que é um produto legal e disse: eu quero dessa água. Aí Jesus muda a conversa e diz: vai e chama o teu marido. O que tem a ver com a água? Parece conversa de surdo. Não é? A mulher poderia falar para Jesus: escuta aqui, senhor, o sol bateu muito forte na tua cabeça. O que tem a ver a água com eu ir buscar o meu? Mas Jesus tocou aonde? Na ferida. Jesus tocou aonde era a ferida da alma dela. Agora essa mulher poderia ter feito o quê? Muito obrigado pela sua água, não quero sua água. Segue a sua vida que eu sigo a minha. Ou ela poderia falar assim: ó, eu não te dou liberdade para você tocar nas coisas pessoais da minha vida. Eu nem te conheço. Você é homem, eu sou mulher, e você ainda é judeu e eu sou samaritano. Não é? Mas aquela mulher que foi ali, e que o texto diz que era necessário que Jesus passasse por ali, é bem provável que tinha a mesma característica de Davi. Ela tinha um coração tratável. Porque ela olha para Jesus e disseste bem, eu não tenho marido. Não tenho. E esse que eu estou com ele não é meu. Roubei de outro. E a minha vida é assim. É bonito, eu cato. Deu bola, estou dentro. Só que aquilo ali não era motivo de orgulho para ela. E quando Jesus toca o dedo na ferida dela, quando Jesus olha para ela, nos olhos dela, e percebe a alma dela ferida, machucada, pelas circunstâncias, pelo desprezo, pelo amor que nunca teve de fato e de verdade, olha para ela e diz: vai e chama o teu marido. Ela não ficou se justificando pelas circunstâncias adversas da vida, não pegou ali o seu cantil de água e disse: eu vou cuidar da minha vida, cuida da sua vida. Ela não, ela tinha um coração tratável, assim como Davi disse: pequei contra o Senhor. Às vezes Deus quer curar a tua alma, mas ainda não curou, porque você fica dando um monte de justificativa. Você fica dizendo que um monte de gente é culpado. Você fica simplesmente tentando achar, não é? Um boi aí, como que a gente chama aquele boi de piranha? Não é isso? Ou um bode expiatório. O bode expiatório é bíblico, né? O boi de piranha não é, mas é o boi que os caras lá iam atravessar o rio, coloca lá para as piranhas comer ele, enquanto está comendo ele, os outros estão passando. Você quer que a sua alma seja curada? Você quer se libertar das coisas que você
está amarrado, está preso hoje, seja qualquer circunstância da tua vida, a primeira coisa que você precisa é ter um coração tratável, é encarar o teu pecado, é encarar a tua debilidade, é encarar as coisas ruins da tua vida e dizer: pequei contra Deus, errei contra fulano, e deixar teu coração ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Admita. E é interessante que Davi, ele tem um coração tratável, porque ele reconhece Natã como profeta, mas ele tem um coração tratável, porque ele também reconhece o senhorio de Deus sobre a vida dele. Alguém que tem um coração tratável, ele tem que ter o reconhecimento nesses dois níveis. Ele precisa entender que com as pessoas que ele se relaciona, são pessoas importantes, e de que ele tem que estar se reparando, corrigindo, pedindo perdão. Ele precisa entender que ele se relaciona com Deus, e que é importante confissão de pecado, que é importante recusar pecado, que é importante ter uma vida de santidade. A tua alma vai ser curada quando você deixar-se ser tratado. Tenha um coração tratável. Às vezes você conversa com a pessoa, né? Eu falo muito isso nas minhas sessões de terapia. Eu digo: olha, o segredo não está comigo. Eu sempre dou esse exemplo. Se você não sabe o que é uma terapia é mais ou menos assim. É como se você fosse no médico. Aí o médico pergunta para você: o que é que você tem? Aí você fala: ah, doutor, eu estou com uma dor aqui na nuca, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor não sei aonde. Se é um médico bom, ele vai te examinar. Vai lá, bater do teu coração, tirar a tua pressão e aí ele faz uma hipótese diagnóstica. Ele levanta um diagnóstico e diz: você está com X coisa. Nessa hipótese, ele faz o quê? Vai lá e toma esse medicamento. É por isso que todas as vezes você tem um retorno médico. Porque nem toda hipótese ou todo diagnóstico, ele é 100% preciso. É um diagnóstico. E você pode tomar um medicamento que te faça bem e que te cure, ou um medicamento que não seja tão bom assim, que precisa ser trocado. Tem que se fazer um novo diagnóstico. E o que acontece? Aí ele te dá um remédio. Você está sentindo muita dor? Vai lá e toma essa injeção. Se você é macho igual eu, você vai dizer: não tem outra opção? Só injeção mesmo? Se você é homem, né? Eu fiz uma cirurgia monstra essa semana, né? Eu estava com um caroço aqui atrás da orelha e eu tirei essa semana, né? Aí eu estava deitado ali na maca, a médica já veio e colocou um negócio gelado e eu aqui. Ela disse: o senhor está nervoso? Eu disse: bastante. Né? Morro de medo de injeção. Aí ela, quando eu não estava olhando, mas eu estava ouvindo e tentando adivinhar os movimentos. Então eu escutei o barulhinho dela pegar alguma coisa, ela falou, pensei comigo: ela já pegou a injeção. Aí eu comecei a bater, ela falou assim: o senhor está muito nervoso. Eu disse: eu sou frouxo demais. Eu tenho um coração tratável porque eu admito. Ela disse: só vai doer um pouquinho. Aí ela deu anestesia local, falou: o senhor não vai sentir mais dor agora. E aí cortou e costurou que tinha que costurar, né? Eu nem sei porque que eu dei esse exemplo. Um coração tratável. Mas por que eu dei? Isso, agora entendi porque que eu dei o exemplo. Lembrei. E aí pede para você tomar um remédio. Não é isso? Agora você vai para casa e você não toma o remédio? Resolve alguma coisa? É assim, às vezes as pessoas, elas querem conselho, Deus dá uma palavra, você vem aqui, e Deus está dando uma palavra para você, o que você precisa? Você precisa sair daqui, ir para casa, e colocar em prática aquilo que você crê, e acredita que é de Deus. Você precisa tomar o remédio, e vai sarar, senão você vai voltar no médico outro dia, com a mesma dor, e o cara vai examinar você, e vai dizer assim: você tomou o remédio?
E você vai dizer para ele? Não. Eu estava viajando de férias há muito tempo atrás e fui para Paris. Eu também vou para Paris. Fui para Paris. Passei, porque minha mãe e minha família moram em Paris. Tem alguns que vão de vez em quando. Eu, todo ano, várias vezes eu vou para Paris. Paris Square Sul. Aí eu estava em Paris e peguei uma alergia. Ele me deu uma coceira, os negócios. Aí eu fui no médico. Aí o médico examinou e falou assim: isso aí é uma alergia, por isso, toma esse remédio. E eu sei que a gente saiu, passei frente da farmácia, fui para casa e não tomei o remédio. Eu vou tomar nada, tinha um outro lá e tomei. 3 dias depois, 2 dias, um dia depois, o negócio piorou. Aí eu tive que voltar no médico, um outro médico. E eu caí na besteira de falar demais. Eu sou raro fazer isso, mas de vez em quando. Aí o cara me examinou e ele disse assim: você já tomou está tomando algum remédio? Eu acho que aquele dia ele não estava bem. Ele tinha brigado com a mulher, alguma coisa. Ele não estava legal. Eu peguei o cara no dia errado. E eu fui também errado. Ele falou: você já tomou alguma coisa? Eu digo: eu tive aqui. E o médico me passou um remédio. Eu sei que ele, nessa hora, já ficou nervoso. E você tomou? Digo: não. E não tinha sido para engolir. Olha a consequência, gente. Aí o médico ficou tão nervoso, que ele me deu 2 injeções. Ele falou: você vai agora. Parecia que ele estava olhando nos meus olhos, que eu tinha medo. Você vai tomar um medicamento agora, porque dá um remédio para você. E me deu uma bronca. E eu tive que ficar. Eu dou um medicamento, você vem aqui, te examina, dá um remédio, você não toma remédio, e que sará como? Aí ele usou uma expressão que eu fiquei calado, já tinha falado demais. Você quer um milagre? Quase que eu falei assim: eu sou pastor. Mas aí eu não vou falar, porque eu já tinha me complicado. Meu Deus, o cara deu lá o medicamento e escrevia tanto na receita que eu falei: esse cara vai me arrebentar. Vou dizer uma coisa para você, eu saí assim, ó. Queridão, falou para você fazer, faz. Para, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma direção, tem alguém que cuida da tua vida, você abriu o coração, alguém disse para você: não vá, não faça, faça, seja obediente com o Espírito Santo de Deus, e seja obediente com as pessoas que Deus coloca para tratar na sua vida. Tenha um coração tratável, em nome de Jesus. Senão você vai ficar passando por situações complicadas na sua vida. Talvez é por isso que talvez você está passando uma situação pior hoje, porque você não está conseguindo ouvir aqui hoje. Está falando para você 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e você não ouve. Aí depois você vai passar numa situação complicada, a tua alma arrebentada, porque você não conseguiu ter um coração tratável aqui hoje. Você não consegue ter um bom ouvido. Você não consegue reconhecer os seus erros, e você não consegue reconhecer a autoridade sobre a tua vida, seja ela humana, seja ela espiritual. Davi tinha um coração tratável. Uma outra coisa que Davi demonstra aqui nesse texto, que é muito importante para curar a nossa alma, está no versículo 22. Ele respondeu: quando a criança ainda estava viva, jejuei, chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Olha que coisa interessante. Davi está com a alma bem angustiada, e talvez foi para algum canto lá, e se prostrou, e ali ele ficou então em jejum, não comeu nada e ficou dias e noites clamando, buscando
o milagre de Deus, mesmo Deus tendo dito que a criança ia morrer. E os seus empregados, seus servos, ficaram ali acompanhando esta dor de Davi. Foi tão intensa, que quando a criança morreu, eles falaram, se com a criança viva, ele tomou a atitude que tomou, imagine agora, quando ele souber que a criança morreu, ele vai fazer um desatino. Ele vai ficar doido. Ele vai endoidar. Agora, Davi escutou eles cochichando, e já estava sabendo, porque ele sabia que Deus ia cumprir, mas que Deus também volta atrás. Ele perguntou, morreu a criança? E os caras com medo de falar, falaram, morreu. Tem coisa que a gente não precisa nem responder, né? O olhar. A hora que eles falaram, a criança morreu, ele levantou. Foi lá para a igreja. Te louvarei. O pessoal, não importam as circunstâncias. Adorou a Deus. Foi para casa, tomou banho, trocou de roupa e disse, estou morrendo de fome. Traz aí, feijoada, lasanha, tudo que tem no rei. O pessoal ficou olhando e falou assim, a gente não consegue entender o que aconteceu. Sabe, Davi nos ensina aqui um princípio que é muito interessante. Aceite o que não pode ser mudado. Aceite o que não pode ser mudado. Esse texto nos ensina duas coisas. A primeira delas, quando Davi diz assim, eu pensava, quem sabe? Sabe o que Davi está dizendo? Tem uma possibilidade. Resta uma esperança. Escute o que eu vou dizer para você. Se tem possibilidade, se resta esperança, grude e lute com todas as forças e estratégias saudáveis que você puder. Há possibilidade de reverter, há a possibilidade de acontecer um milagre, de ser revertido, então ore, se é para jejuar, jejue, se é para fazer campanha, faça campanha, se é para ir em tal lugar, vá, se tem possibilidade, agarre com todas as suas forças, e corra atrás, e lute, e vá, não desista. Há possibilidade, mude as estratégias, mas não fique sem fazer nada. Pensava eu, quem sabe, há uma possibilidade, e eu vou me agarrar a esta possibilidade, e vou lutar por esta possibilidade. Mas depois ele diz, mas agora, ela morreu. Aceite o que não pode ser mudado. Não tem mais jeito. Não dá para fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. A grande questão é que às vezes a gente não luta pelas coisas da vida, que há a possibilidade, e é bem possível, que você está marimbundo, sofrendo por um monte de coisa na tua vida, que não tem jeito mais. Talvez você, eu só vou usar aqui figuradamente, talvez você está chorando por criança morta. Talvez você está chorando na tua vida, está com a tua alma amargurada, está com a alma ferida, por coisas que esse sentimento, ou qualquer atitude que você venha fazer hoje, não vai mudar mais aquilo que já morreu. É por isso que Davi levantou, enquanto tinha possibilidade, eu vou me prostrar. Morreu, vou levantar, vou adorar a Deus, vou louvar o nome dEle, Ele continua sendo meu Deus, e eu vou agora então cuidar da minha vida. A vida segue, fica os sentimentos, fica a lembrança, coisas boas, mas eu não vou ficar chorando por coisas mortas na minha vida, nas quais nunca mais vai sobreviver. Eu vou para ela, mas ela nunca mais voltará para mim.
E talvez você está com a sua alma hoje debilitada. Você está aí com feridas abertas. Sabe por quê? Porque você está chorando por coisas. Sabe, há um ditado que diz que águas passadas não movem? Me sinto tão pesado, tão pesado. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter falado mais. Eu não deveria ter falado. Não deveria ter feito. Meu irmão, está lá no passado. Tem como você reverter isso? Tem como você voltar no passado? Dá para você construir um túnel do tempo e voltar lá atrás? Se não tem, em nome de Jesus, já acabou. Aceite o que não pode ser mudado. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha para frente, há uma vida para frente, há algo mais. Corrige, sabe? Corrige, aprenda. Forge o seu caráter, mude a sua maneira de agir, toma cuidado para que não aconteça mais, olhe para frente, mas não fique chorando com o que não vai mudar mais. A palavra já foi dita, as coisas já foram feitas. Pastor Antônio Cirilo diz algo interessante. Ele diz, não podemos mudar o nosso passado, nem Deus vai mudar isso, mas Ele pode mudar você em relação ao seu passado. Você não pode mudar o que aconteceu. Deus pode mudar você em relação ao que aconteceu. E mudar você em relação ao que aconteceu é curar você. E curar você é você entender que tem que aceitar o que não pode ser mudado. Seja o que foi que aconteceu na tua vida. Seja o que foi que feriu a tua alma. Nada que você fique hoje chorando vai mudar. Enquanto havia possibilidade, eu orei, clamei e jejuei. Mas agora a criança morreu. Não há mais possibilidade. Deus cumpriu a palavra dele. Acabou. Sabe, querido, quando você entende isso, acontece duas coisas dentro de nós. Quando eu consigo entender que eu tenho que parar de chorar e lamentar por uma criança que morreu, porque não tem mais jeito, e eu aceito o que não pode ser mudado, isso gera em mim um sentimento que me leva a duas atitudes. Esse sentimento que vem em mim me leva às duas atitudes. Quando eu entendo isso, no meu coração, me leva em duas atitudes, uma com Deus e outra com o meu próximo. Primeiro diz que Davi foi para o templo e fez o quê? Adorou. Ele foi para a igreja. Ele foi lá para o templo. Não sei se tinha gente tocando ou não, se ele pegou a harpa dele e tocou, quanto tempo ele ficou lá. Eu sei que Davi foi lá para o templo e se prostrou e adorou ao Senhor. Ele tinha motivo para adorar? Tinha razão para adorar? Agora Deus precisa de motivo para ser adorado? Deus precisa de razão para ser adorado? Deus para ser adorado é quando você está bem ou não? Deus é digno de ser adorado em toda e qualquer época da nossa vida. E a nossa adoração é reconhecimento de quem Ele é, independente do que eu estou vivendo. Isso é adoração. A adoração não pode ser condicional. Hoje eu estou alegre, então eu vou cantar. Te louvarei. Hoje eu não estou triste, não vou cantar. Que te louvarei, não importa a circunstância. Estou desempregado. Estou pedindo para Ele 1 ano. Não está me ouvindo, não merece não. Aí amanhã Deus abre a porta de emprego. Vem aqui, aí o cântico bem desanimado, fala assim, hoje eu queria pular, que eu queria correr, me dá vontade de pular, me dá vontade de correr, e hoje não. A adoração não tem a ver com você, a adoração tem a ver com Deus, embora a adoração que tem a ver com Deus, o único beneficiário é você. Você sabia disso? A adoração não tem a ver com você, tem a ver com
Mas o único que se beneficia da adoração é você. Não fique aí achando que a sua adoração muda Deus e que Deus precisa da nossa adoração. Não, nós adoramos a Deus porque nós precisamos dele. Porque a minha adoração não muda ele. Porque se Deus quisesse uma adoração maravilhosa, Ele ficava com a adoração do céu, que é uma adoração perfeita, que é uma adoração super santa, de anjos em volta, dizendo, santo, 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 se prostrando e tira uma coroa e se prostra. Ele não quer uma adoração perfeita, Ele quer uma adoração santa, de homens e mulheres, que interessam, que entendam que a adoração é muito mais do que eu ofereço para Deus, mas é o coração que eu tenho de reconhecimento de quem é o meu Deus. E Davi foi lá e adorou a ele. A segunda coisa é que depois disso, o que é que fez Davi? Foi lá e disse assim, Betinha, é assim que Davi chamava ela, Betseba. Betinha, bebê, bebê, né? Bebê. Aí veio, tá bem, tá bonita, hein? Davi disse que foi lá, acariciou, beijou, e aí proibido para menores de 18 anos. Depois Davi consolou sua mulher, Betseba, deitou-se com ela e teve um menino. Quando a gente entende que a gente não consegue mudar algumas coisas, muda o nosso sentimento. E quando muda o nosso sentimento, muda o nosso comportamento em relação a Deus, mas muda também o meu comportamento em relação ao meu próximo. Eu começo a entender um nível de adoração mais profundo com Deus, mas eu também começo a me relacionar de maneira diferente com o meu próximo. Sabe o que é isso? Eu deixo de ser azedo. Para de ficar dando rabo de arraia. Para de ficar culpando o outro. As minhas atitudes mudam, sabe por quê? Porque o meu sentimento foi tocado. A minha alma foi curada. E aí eu quero ensinar a terceira coisa para você, para a gente encerrar. Aí você deve se apegar no que ficou, não no que se foi. Se apegue no que ficou, não no que se... Ele foi lá, olhou para a mulher. Sabe, querido, muitas vezes nós ficamos presos no que nós poderíamos ter feito, não no que eu posso fazer agora. Eu preciso focar naquilo que está vivo. E preciso enterrar aquilo que está morto. Defunto se enterra. Pessoas vivas se relacionam. E muitas vezes a gente se relaciona com o defunto e mata quem está vivo. Não é fácil. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe por telefone e sei que não é fácil. E ela disse, agora eu estou sozinho, não tenho mais ninguém, não tenho mais ninguém para conversar. Eu entendo o que ela está dizendo. Ela não tem mais o meu pai, que morou 50 anos com ele. Mas ela tem a minha irmã, ela tem o pessoal dentro de casa. Eu digo, mãe, eu entendo o que a senhora está falando, mas toma cuidado para a senhora não ser tão injusta. Nada vai voltar. Eu não queria que meu pai também morresse. Nada que a gente pode fazer hoje vai fazer com que ele volte. O vazio dele agora é para sempre. Até que a gente vá até onde ele está, e ele jamais vai voltar onde a gente está. Só que ninguém vai conversar com a senhora igual o papai conversava. A senhora precisa entender agora esse novo momento de vida. Agora, o que não pode é a senhora ficar falando que a senhora está sozinha, que a senhora está abandonada, que agora não tem mais ninguém para conversar. É claro, a senhora não quer que um sobrinho de 18 anos sente no sofá com a senhora e bata um papo igual o papai, que tinha 80. E que morava com a senhora há 50 anos. Mas você entende a mentalidade da pessoa? Não, eu estou sozinha, eu não tenho ninguém para conversar. Eu consigo entender o que ela está dizendo, que ela não tem mais o companheiro dela para conversar. Mas ela está sozinha? Não é fácil entender isso. Ela tem que refazer a vida dela.
Ela tem que refazer o ambiente dela. Então ela vive na vizinha aqui, conversa ali, vai para outro lugar, tentando preencher esse vazio. Eu digo, mãe, a senhora não vai conseguir preencher esse vazio nunca. O que a senhora só vai aprender é viver sem ele agora, não tem como. O vazio dele, a ausência dele, isso é enquanto a senhora viver. Só que ela precisa aceitar o que não pode ser mudado, e ela precisa olhar no que ficou, não no que se foi. Meu pai gostava de fazer tudo em casa. Às vezes eu ia para lá e falava, vou levar alguém. Ai, meu Deus do céu, porque essa casa está com a parede suja, porque não sei o que tem. Porque... Mas ele também não gostava que as pessoas fizessem, ele gostava de investir e fazer. Aí meu pai faleceu, os meus sobrinhos, para agradar a minha mãe, então começaram a fazer algumas coisas em casa, né? Colocaram um box no banheiro, foram pintar. Então a palavra é assim, se não faz, aí a minha mãe olha e fala assim, tá vendo? O sonho dele era tampar esses buraquinhos. Morreu e não conseguiu tampar os buraquinhos. Aí os meus sobrinhos, para agradar ela, vai lá e tampa o buraquinho. Ela olha e fala assim, quando ele estava vivo, ninguém fez. Agora que ele morreu, como é que agrada? O nível é assim. Então eles pintaram a parede da sala para deixar mais bonito. Ela disse assim, quando estava vivo, ele sofria aí, queria pintar, nunca ninguém ajudou, nunca ela foi comprar uma lata de tinta. Entende? Enquanto a pessoa não entender de que não vai mudar, não vai voltar mais. Precisa olhar o quê? Precisa olhar agora o que ficou. Olha agora. Olha agora que os sobrinhos se aproximaram mais. Olha agora que eles estão mais próximos dela. Estão tentando de todas as maneiras consolar ela. Estão de todas as maneiras abraçar ela. Porque não é fácil, não é? A gente entende. Só quem sofre sabe o sentimento. Eu não consigo entender o sentimento dela. Eu entendo o meu sentimento de filho. Não é fácil. Eu fui lá fazer essa cirurgia, peguei a minha identidade, e quando eu olhei lá o nome do meu pai, me veio uma tristeza muito grande no meu coração. Falar não é fácil, mas não vai mudar, eu não vou trazer ele de volta, e eu preciso agora focalizar a minha mente, as minhas emoções, naquilo que eu posso fazer. Então se apegue no que ficou, não no que se foi. Eu sempre digo isso em velório. Velório nos ensina sobre a morte, mas velório nos ensina sobre amor. Não é? E dá a impressão que a gente mata o nosso amor junto com o defunto, porque a gente fica olhando e dizendo, poxa vida, eu poderia ter amado mais ele. Eu poderia ter dito coisas para ele que eu nunca disse. Eu poderia ter abraçado ele como eu nunca abracei. Tá, você pode fazer isso com ele? Pode fazer? Mas você pode fazer com o teu marido. Você pode fazer com o que ficou vivo. Mas é interessante que a gente só vai ver isso no velório. Aí você não faz hoje com o que está vivo. Você trata mal igual tratava o outro. Aí o outro morre depois, aí vai se pegar de novo na beira do caixão dizendo, eu poderia ter feito mais. Aprenda. Você poderia ter amado mais e não conseguiu amar mais, agora não tem como mais. Não adianta você ficar falando, é o corpo, a alma já foi. Então o que você faz? Olha para quem está em volta e começa então se apegar em quem está vivo e faz com quem está vivo o que você acha que deveria ter feito com quem estava morto. Ame mais. Elogie mais, fale mais, visite mais, dê mais atenção, trate melhor. Agora vai ficar choramingando, a gente chora. Há um sentimento, lembrança. Eu constantemente choro, sozinho, na lembrança. É alguém que eu amo muito, foi embora. E eu estou para ir para lá, daqui uma semana, e eu já fico pensando, eu vou chegar lá e não está mais. A casa não é mais a mesma. Eu entro com o carro na rua, eu já penso, não está mais. Mas eu tenho a minha mãe, eu tenho meu irmão, eu tenho a minha irmã, eu tenho meus sobrinhos. Eles estão vivos.
Eu não posso enterrar a minha família junto com o defunto. E não posso enterrar os meus sentimentos junto com eles. Eu não posso enterrar o meu amor junto com eles. E eu preciso pegar esse amor agora e dar com aqueles que estão vivos. Entregar para eles, fazer para eles. Porque eu tenho que aceitar que eu não posso mudar mais. Não posso mudar. Mas eu vou me apegar no que ficou. Não adianta. Você sabe que às vezes tem processo de cura, de libertação. E a Neuza Tioca tem um livro sobre isso e outros escritores, e é uma verdade. Às vezes você tem que fazer um processo de tirar a pessoa lá de um lugar. Você já foi em velório? Que a pessoa começa a dizer assim, me enterra junto. Eu quero ir junto. Não tem? Sabe, às vezes tem um poder na alma maravilhoso. Maravilhoso para o lado negativo. Tão forte que é. E muita gente às vezes está enterrado. Não só com defunto. Quando estou dizendo defunto aqui, você está entendendo que eu não estou dizendo apenas de um defunto. Estou dizendo de coisas de passado, lembranças, palavras, atitude, coisas que estão lá no passado, sabe? E você hoje começa só a remoer. Tudo que você fala hoje é em relação ao teu passado. Tudo que você fala hoje é em relação ao teu passado. Porque eu sou assim por causa do meu passado. Porque eu sofri. Eu sou assim porque no meu passado foi isso. Eu sou assim. Então enterra o teu passado. Para de machucar as pessoas no presente. Então muda a tua atitude hoje. Não vai mudar o teu passado. Você vai tornar o teu presente pior. Enterra, cancela e olha para as coisas boas. Para de ficar olhando para as coisas negativas. Se apanhou, apanhou. Começa a olhar para as coisas boas que ficou, para as pessoas que estão do teu lado, para as pessoas que te amam, para as pessoas que te amparam, para as pessoas que oram por você, para as pessoas que estão com você em todo o tempo da sua vida. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quem fica chorando por criança que morreu, não consegue fazer com que outras crianças novas nasçam. De maneira figurada, pelo amor de Deus. Depois vai dizer aqui que o pastor não tem sentimento, porque a criança morreu. Não estou falando, vocês estão entendendo, vocês são inteligentes. Pelo amor de Deus. Não vão machucar minha alma depois. Falando que não é verdade. Eu não estou dizendo para você não valorizar o seu defunto, não estou falando nada disso. Eu estou falando de uma maneira figurada, de coisas mortas que o texto diz. Davi enterrou o seu filho, levantou, sacudiu a poeira, foi lá, beijou a mulher, e o texto diz, consolou sua mulher. Então ele enterrou, isso aqui é o passado. Ele olhou a coisa boa que ficou, e uma coisa boa que ficou era a mulher. Ele foi lá, olhou para ela, consolou ela, e como marido dela agora, teve um outro menino. Tem coisas que morreram, querido, deixa eu ler para você. Tem coisas que morreram, mas tem coisa nova para nascerem e serem construídas em nome do Senhor Jesus. Vou repetir para você que entre essa palavra na tua alma. Tem coisas que morreram, mas tem coisas novas para serem construídas e nascerem na sua vida, em nome de Jesus. Se você ficar preso ao que morreu, você nunca vai gerar algo novo. Se Davi ficasse lá chorando a vida toda, e a minha vida acabou, agora acabou, não tem mais jeito para mim, nunca ia nascer um dos homens mais sábios da face da terra, e um dos homens mais ricos da face da terra, que você conhece, que chama-se Salomão. É o filho. Quanto Salomão Deus quer fazer com que nasça na sua vida? Para de ficar chorando por coisa que não vai mudar. Ter um menino novo para você trazer para a vida. Ter uma vida nova para ser reconstruída. Conversando com esse casal, eu disse, vocês têm dois caminhos. Vocês têm o caminho de ficar chorando pela traição, se machucando, se ferindo e tentando descobrir porquês. Mas tem um caminho. Teu cabelo
novo, de vocês viverem casados, melhor do que nunca viveram antes. Isso é opcional. Não que a gente banalize uma traição, mas é opcional. Você pode ficar chorando, se lamentando. Porque ela gosta, não gosta, porque traiu tal. Ou, vamos enterrar isso aqui. Eu disse para eles, na próxima sessão nós vamos fazer um velório e vamos fazer um enterro. Eu faço isso, eu sou meio doido nas minhas terapias às vezes. Enterro. Falei para eles, vamos fazer um velório. Então vamos ficar em volta e vamos chorar o que a gente pode chorar. Vocês vão chorar, se lamente tudo. Vamos colocar um caixão, se lamente aí. Chorem. Choraram? Agora precisamos enterrar isso aqui. Estão preparados para enterrar? Vamos enterrar. Fica ainda o luto? Fica o luto. Mas o luto é curável. Vai sendo curado. Vai sendo curado. E eu, se fosse na primeira semana que meu pai enterrou, eu não teria conseguido continuar falando o que eu falei. Deu uma engasgada aqui, mas eu consegui. Por quê? Porque o luto ele vai sendo curado. Ele vai sendo curado. Na vida da gente é assim também. Tem dores que você fala hoje e sorri. Mas naquela época, quando você falava das dores, dava vontade de cortar a cabeça fora. Não é? Tem coisa que você fala de pessoas hoje que você ri. Lembra? Você fez isso comigo. Mas naquele dia, se aparecesse, eu te dava 3 tiros. Tá. Por quê? Porque você passou pelo luto. Você passou pelo luto. Luto se passa, luto não se permanece. Lembranças e saudades são eternas. Só que lembranças e saudades não são feridas abertas. Lembranças e saudades são coisas boas e gostosas. Agora, quando a lembrança gera dor, angústia e me leva a atitudes ruins, então não são lembranças boas, são feridas da alma. Precisa ser curado. E o Senhor diz para você que Ele quer dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, um óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eu vou ler de novo, porque se eu lesse um texto desse daqui, numa igreja pentecostal de fogo, de reteté, vou dizer uma coisa para você, já tinha cadeira voando por aí. Agora eu leio uma verdade dessa aqui para vocês e fica, amém. Eu creio, eu acho que é de Deus. Vou ler aqui para vocês entenderem. Quando a gente lê um texto numa igreja que entende mesmo que é de fogo, o que acontece? O Senhor diz assim: e dar a todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza. Sabe? Óleo de alegria em vez de pranto. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Você entende o que Deus está dizendo aqui? Isaías 63. Para você que entrou aqui hoje chorando, cheio de cinza, o Senhor está dizendo que tem óleo de alegria para você. Às vezes a gente não entende o que é isso. E eu quero encerrar aqui, contando para você uma experiência que eu tive nesse texto. Existem algumas coisas com a gente que a gente precisa entender biblicamente. Nenhuma manifestação que Deus dá para a gente, Ele vai dar se não tem base bíblica. Eu saí de férias um tempo atrás, numa outra igreja que eu estava, era líder de jovens. Eu já contei, mas me permite contar de novo. E quando eu voltei, o pessoal falou assim: pastor, os jovens estão muito desanimados. Eu era pastor de jovem, precisa fazer alguma coisa. E se a gente não tomar cuidado, pessoas como eu, a gente fala coisa que o Espírito Santo não está falando. Você se empolga e quer mover o negócio. E aí eu voltei, os jovens estavam desanimados, e eu disse assim: sábado que vem vai ser o mover de Deus e a glória de Deus aqui. Venha! Você vai voltar desse lugar como se nunca... E comecei a falar, não é mentira isso, né? A gente pode, a palavra de Deus. Mas aí eu falei
tudo bem? Aí quando eu voltei para casa, eu disse assim, e se não acontecer? Se o pessoal vir? E aquilo começou a me gerar angústia. Aí eu perdi o sono de madrugada e ficava orando. E a primeira oração foi a seguinte: Espírito Santo, desculpa a minha língua de falar o que talvez eu não possa cumprir, porque não tem a ver comigo, tem a ver contigo. E você vai fazer como você quer. Eu vento, sopra a hora que quer. Mas se o senhor puder soprar lá, eu fico feliz. É que ele me deu uma angústia. Foi no dia que o Orivelto ficou noivo, no sábado. E o Orivelto falou, pastor, vai lá. E disse, rapaz, eu falei para ele, eu não queria ir, porque eu queria ficar o sábado inteiro em jejum. Porque eu sei lá, eu tenho que buscar a presença de Deus e trazer Deus como eu nunca trouxe antes, porque eu prometi. E aí fui para o culto à noite, e veio bastante jovens. Aí nós começamos o louvor. Eu falei, eu vou começar ministrando. Que eu vou começar ministrando, pessoal aqui, eu vou começar ministrando, porque eu já vou produzir o fogo. E comecei a ministrar, e tal, de olho fechado. Aí de vez em quando eu digo, eu não consegui. Aí falei para o Jeremias, vai você. Aí veio o Jeremias, vai me ministrando. E eu aqui, adorando. Nada. Sabe, amado, aquilo foi dando uma angústia. Eu disse, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado. E fui orando. Aí a Juliette, era uma menina assim, de muita ministração. Eu disse a minha última carta. Da manga. Disse, Juliette, ministra. Aí a Juliette pegou o microfone e deu uma palavra, nossa, que me animou. Eu fiquei tão animada. Ela disse assim, eu nem queria estar aqui hoje. Eu nem queria estar aqui hoje. Estou aqui pela obrigação de estar aqui. Não, eu já estava todo espiritual, já disse, glória a Deus, é isso mesmo. E a Juliette então começou a abrir o coração dela, de como a alma dela estava ferida, de como ela estava machucada. E eu lembro que tinha acabado de se lançar aquele CD da Lagoinha, acho que Sara Terra Ferida. Obrigado, irmã. E ela louva muito. E ela abriu o coração dela. E ela começou a adorar esse louvor. Amados, eu estava aqui. Eu estava aqui não, lá. Assim, nessa posição. Quando ela disse aquilo, eu me fechei. E eu fiquei aqui orando. Disse assim, estou ferrado. E ela começou a chorar e começou a louvar. Querido, começou a me dar uma vontade de rir. E eu comecei a rir, gargalhar. Ela chorando e cantando, e eu aqui rindo, e o pessoal olhando para o pastor, ficou doido. E eu comecei a rir, e gargalhava. Mas assim, no meu intelecto, eu dizia assim, eu não quero fazer isso. Não era um riso porque alguém estava me fazendo cócega. Eu estava rindo porque a minha alma queria rir. Mas o meu intelecto dizia assim, por que eu estou rindo? E eu assim, ria. E daqui a pouco começou, irmãos, o pessoal ri. E a Juliette começou a ministrar, o pessoal do louvor. Vou dizer uma coisa para você. Foi um mover de Deus naquele lugar que eu nunca vi na minha vida. Deus fez. Só que aí terminou, eu fiquei com um problema. Fui para casa e não dormi. A Analice foi dormir, eu falei, não. Eu disse, agora, amanhã é domingo, as pessoas vão perguntar assim, pastor, o que aconteceu? E eu não sei responder. Aí eu dobrei o meu joelho,
sabe, na sala de casa e comecei a orar. Falei, Senhor, obrigado. Mas agora me responde, o que aconteceu? Eu quero aprender. E aí eu abri a Bíblia. E quando abri a Bíblia, eu li esse texto como nunca li antes. Deus disse, a dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto angustiado. Aí eu comecei a lembrar que quando eu comecei a rir, parecia que a minha alma tinha explodido. Dava a impressão que veio alguém e começou a tirar aquela tristeza, aquela impotência, aquela angústia, e foi arrancando, 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 e foi enchendo o meu espírito da alegria do Senhor. Queria tanto que Deus fizesse isso com você esta manhã. Não que você saísse rindo aqui, se Deus quiser, você faz isso. Mas eu queria que você hoje, essa coroa de cinza, de tristeza e de luto, ela se tornasse em óleo de alegria, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fica de pé.